teste técnico é uma etapa crucial para os processos seletivos de desenvolvedor. Então, nesse vídeo, a gente vai resolver mais um desafio técnico para a vaga back-end e dessa vez é o desafio de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, a Uber. Então, bora para mais um vídeo da série de vídeos resolvendo o desafio técnico aqui do canal. Então já tô aqui com o desafio aberto para a gente dar uma olhada nos pré-requisitos e o que a gente vai precisar fazer nesse desafio. E o desafio que eu escolhi para o vídeo de hoje é um desafio do Uber e eu vou mostrar para vocês onde eu encontrei esse desafio. Então o Uber tem um perfil no GitHub que se chama Uber Archive, onde eles guardam vários projetos open source que não recebem mais suporte ou não recebem novas atualizações. E aqui dentro desse perfil Uber Archive, vocês vão encontrar vários repositórios de projetos open source do Uber. E aí foi aqui que eu encontrei esse repositório contendo desafios técnicos do Uber. Esses desafios técnicos são um pouco mais antigos, então, justamente por estarem aqui disponibilizados de forma open source, eu acredito que eles não utilizem mais esses desafios. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, e por que a gente vai usar desafio antigo? Bom, é muito difícil a gente encontrar os desafios que as empresas usam atualmente. Normalmente, os desafios que as empresas usam atualmente para os processos seletivos, elas não disponibilizam de forma open source, para os candidatos não copiarem a solução de outras pessoas ou não ficarem sabendo como é que vai ser o desafio para não ter aí vantagens e desvantagens, enfim, escolha da empresa. Mas é muito interessante a gente usar desafios antigos da empresa para praticar, né, para treinar e também para aprender um pouco mais sobre o processo seletivo dessa empresa. Então, vamos dar uma lida agora aqui como é que funciona esse desafio do Uber. Então vamos ler aqui a descrição do desafio. A primeira coisa que eles falam é aqui, ó, se você não tem nenhum código para compartilhar, você pode trabalhar em um dos Code Challenges descritos abaixo. Então aqui bem interessante, provavelmente eles faziam um processo seletivo onde tu podia levar um projeto pessoal que tu já tinha criado e explicar ele durante a entrevista, explicar o que tu tinha feito, como é que tu tinha arquitetado, etc. Bem interessante. Eu acho que seja isso, tá? E depois eles dizem o seguinte, por favor, organize, faça o design, teste, documente, faça o deploy do seu código como se ele estivesse indo para a produção. E então envie para nós o link do repositório. Aí em seguida a gente tem aqui a aba de Functional Spec. Então eles dizem assim, ó, Prototype one of the following projects. Então cria um protótipo de um dos seguintes projetos. Então eles dão 4 ideias de projetos e a gente pode escolher qualquer um desses 4 para fazer o nosso protótipo, o nosso código e enviar para eles. Então, os projetos que eles deram aqui de sugestão foi o projeto Departure Times, SF Movies, Email Service e Food Trucks. E depois eles completam, ó. The UX and UI is totally up to you. Então, a UX e UI, a interface, é totalmente com você. Sinta-se livre, né, se você gosta, para ser criativo e adicionar novas features que sejam úteis para os usuários. Então aqui eles deixam bem abertos a questão de interface aí para quem estiver fazendo o desafio para front-end ou full stack, por exemplo, vai ter que criar a interface, vai ter que fazer o design, né, de todo o layout ali da aplicação. Então eu já dei uma lida aqui nessas 4 ideias de projetos que eles sugerem para tu fazer. E eu escolhi para o vídeo de hoje a gente fazer o Email Service, porque como a gente está focando aqui mais numa vaga, como se a gente estivesse aplicando para uma vaga de back-end, eu acho que essa aqui seria a melhor opção, ou uma das melhores opções para quem estivesse escolhendo aí a vaga de back-end. Aí, esse Email Service consiste em criar um serviço que aceita a informação necessária e envia e-mails. Esse seu serviço deve prover uma abstração entre 2 diferentes Email Services Providers. Então, para quem não sabe, Email Services Providers basicamente são serviços, né? Funcionam como APIs que a gente usa para disparar e-mails. Então, a gente faz o nosso cadastro nesses Email Services Providers, a gente autentica o nosso e-mail lá e aí a gente utiliza a API que esses Email Services Providers disponibilizam para fazer envios de e-mails de forma automatizada. Aí a gente conecta a nossa aplicação a esses Email Services Providers e consegue disparar e-mails pela nossa aplicação, de forma automatizada. E aqui o que a gente vai precisar fazer
é criar um e-mail service que se conecta com esse e-mail service provider e faz o disparo de e-mails. Então aqui, bem interessante, bem back-end mesmo. E outra coisa que a gente tem que notar aqui, já lendo esse desafio, é que esse desafio já mostra que provavelmente dentro do Uber eles têm diferentes microservices, né? Eles trabalham com microserviços. E por que isso? Porque aqui o desafio consiste em só a gente criar um serviço para disparo de e-mail, e provavelmente eles devem ter isso lá dentro, que aí outros serviços usam esse serviço de disparo de e-mail para disparar e-mails. Por exemplo, o serviço de pagamentos se conecta, né, faz a comunicação com o serviço de e-mail para disparar e-mails para os usuários quando ocorrer o pagamento. O serviço de reserva de viagens, né, de trips, né, do Uber, quando reserva uma viagem também dispara um e-mail para o usuário. Todos esses microservices que precisam disparar uma notificação via e-mail para o usuário devem usar o e-mail service deles que eles têm lá dentro. Então isso aqui a gente já consegue observar uma tendência do Uber, né, para a utilização de microservices. Aqui pelo desafio a gente já consegue perceber isso. E aqui em seguida eles dão um exemplo de quais e-mails providers, né, a gente pode utilizar. Então eles falam aqui o do SendGrid, o Mailgun, o Sparks Post e Amazon SES, que é Amazon Simple Email Service. O que a gente vai usar hoje é o Amazon SES. Tá? A gente vai abrir aqui o nosso dashboard da Amazon também, vamos fazer toda a configuração do zero. E uma coisa interessante aqui que a gente tem que se atentar é que eles frisaram aqui o seguinte, ó. Você deve prover uma abstração para 2 diferentes email services providers. Aqui eu vou fazer só com um para o vídeo não ficar muito longo. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver todo o nosso back-end seguindo os princípios de arquitetura limpa. Então a gente vai criar as nossas camadas, vamos dividir nossos módulos, vamos fazer a comunicação através do nosso interface adapters, e aí a nossa aplicação não vai ficar dependente de qual e-mail service provider eu estou usando. Então se eu quiser trocar o Amazon SES pelo SendGrid ou pelo Mailgun, basta eu criar a nova classe ali do SendGrid ou do Mailgun, que implementa a interface que eu criei e plugar ela e começar a utilizar. O core da minha aplicação, as minhas regras de negócio, nada eu vou precisar mudar. Só vou precisar mudar essa camada aqui mais de fora, implementar a interface que eu vou ter definido e aí partir para a utilização. Então, quando a gente for ali para o código, vai ficar mais claro para vocês o que eu tô falando. Mas isso aqui é uma coisa que eu percebi lendo o desafio, que é o que eles querem aqui, que a gente faça essa divisão, né, das camadas corretamente, que a gente siga os princípios de Clean Architecture, por causa dessas pistinhas que eles foram deixando aqui ao longo da descrição do desafio. Então, quando a gente for implementar no código, vai ficar mais claro. E aí, aqui eles completam, né, que todos esses e-mail services aqui que eles listaram tem teste grátis, né, é só criar sua conta e criar uma conta de teste para utilizar. Então agora que a gente já entendeu os requisitos funcionais, né, o que a gente vai precisar fazer, vamos ver os requisitos técnicos. Então aqui, ó, a arquitetura vai ser separada entre back-end e front-end, e você deve prover uma comunicação via JSON e numa API RESTful, né? Então, para comunicar o front-end e o back-end, tem que ser ali através do JSON, né, usando uma API RESTful. Então, eles completam. Sinta-se livre para usar qualquer outra tecnologia que provém, né, a arquitetura de cliente-serviço. Então, aqui eles não falam nem cliente-servidor, eles já falam cliente-serviço. Então, novamente, a gente vê aqui uma tendência para microservices, na minha opinião, tá? Então, eles dizem assim, ó, escolha uma das trilhas técnicas a seguir que melhor casa com as suas skills técnicas. Então, esse desafio aqui é um desafio bem interessante, é um desafio que serve tanto para full stack, back-end ou front-end, porque eles dão 4 ideias de projetos que tu vai ter que criar o protótipo, tu vai escolher um desses 4 projetos. E aí tu escolhe o que melhor vai destacar as tuas skills, dependendo da trilha que tu estiver escolhendo. Então, se tu tá escolhendo full stack, tu vai escolher uma das ideias ali dos projetos que tu consegue fazer o back-end e o front-end, de uma forma legal. Se tu tá escolhendo a trilha de back-end, que é o nosso caso, tu vai escolher uma das ideias de projeto que mais vai destacar os teus conhecimentos de back-end, que foi o nosso caso, a gente escolheu o e-mail service. E a mesma coisa pro front-end. E aqui, né, vamos ler qual é o requisito para a trilha de back-end. Para back-end, você deve incluir um front-end mínimo, por exemplo, um Static View ou API Docs. Então, aqui é interessante, eles querem que pelo menos eles consigam ver, né, os resultados ali da execução do teu back-end, consiga se comunicar com ele, ver o que ele está retornando, né, através de um Static View, por exemplo, ou API Docs para deixar tudo detalhadinho como funciona esse teu back-end. E aí eles completam, ó, escreva, documente e teste a sua API como se estivesse sendo usada por outros serviços. Então, novamente, aqui a tendência para microservices.
Já desenvolve o teu back-end pensando que outros serviços vão estar utilizando esse teu back-end. Então, ele tem que estar bem escrito, tem que estar documentado, tem que ter testes, né, para garantir que está funcionando. Bem interessante. E aqui vamos ler os requisitos técnicos específicos para back-end. Então, aqui eles colocam o seguinte, ó, a gente acredita que não existe uma melhor tecnologia, né, a tecnologia que melhor se encaixa para tudo. Uma boa engenharia é sobre escolher a ferramenta certa para o trabalho certo. Então, escolher a melhor ferramenta que vai te ajudar para aquele certo cenário, para aquele certo problema. E estar constantemente aprendendo sobre, né, novas ferramentas, novas tecnologias. Aí eles completam, ó, sinta-se livre para mencionar no seu README quanta experiência você tem com a stack que você escolheu. A gente vai levar isso em consideração na hora de fazer o review do seu código. Então, se tu disser lá, ó, eu tenho 5 anos de experiência em Java, eles vão pegar mais forte nisso. Pô, o cara tem 5 anos de experiência em Java, tem que ter um código bem escrito. Agora, se eu tentei me desafiar, tentei fazer em Go, e eu não tenho nenhuma experiência em Go, coloco lá, eles vão ver, pô, o cara tentou se desafiar, não conhece Go e já fez um bagulho bacana, tem alguns errinhos, mas já fez algo legal. Então, bem interessante essa forma deles aqui de avaliar. Tu tem duas escolhas, tu pode escolher uma que tu não tem tanta experiência, e aí tu pode ali ter alguns errinhos, ou uma que tu tem muita experiência, mas aí tu vai ter que entregar algo bem escrito, né, bem arquitetado, com um design bonito de código, etc. E aí eles mencionam aqui algumas tecnologias que eles são familiares, né, que provavelmente já tem projetos lá dentro do Uber com essas tecnologias. Aí tem Python, JavaScript, Ruby, PHP, Go, C++, Haskell e Java. Sinta-se livre para usar qualquer web framework. Se você escolher um framework que gera código boilerplate, por favor, detalhe no seu README qual código foi escrito por você e qual código foi gerado pelo framework. Então, aqui bem interessante, eles querem ver o que foi que a gente fez mesmo, o que a gente escreveu. E a linguagem que a gente vai escolher para resolver o desafio hoje vai ser o Java. Então, a gente vai utilizar Java com Spring para criar o nosso e-mail service. Então, bora pro código. Então, eu já abri aqui o Spring Initializer para a gente iniciar o nosso projeto Spring. Eu vou escolher aqui o Maven para ser o nosso gerenciador de pacotes. A linguagem é Java. Vamos adicionar aqui as dependências. Então, a primeira dependência que eu vou adicionar é o Spring DevTools, né, para adicionar live reloading, restarts da aplicação automática, etc. Vamos adicionar também o Spring Web, porque a gente vai desenvolver uma API RESTful, então a gente precisa desse módulo do Spring, o Spring Web. Vamos adicionar também o Lombok para gerar código boilerplate, para gerar getters e setters de forma automática. Não sei se a gente vai utilizar, mas já vamos adicionar porque eu costumo usar em todos os projetos Java. E é isso. De dependências, inicialmente é isso. A gente vai precisar também adicionar a dependência do Email Service Provider que a gente for utilizar. No nosso caso, vai ser o AWS SES, né? Simple Email Service, mas a gente vai adicionar depois, porque aqui no Spring Initializer não tem essa biblioteca. A gente adiciona depois lá na mão no nosso PUM.xml. E aqui eu vou colocar só o nome do nosso projeto, então eu vou chamar de Email Service. Aqui vai ser Email Service também. E aqui, .example não, vou botar .keeper. Beleza. Uber Code Challenge. E aqui vamos gerar o nosso projeto. Então, vou clicar aqui em Generate. Beleza, ele já baixou aqui, então vamos abrir meus downloads. Já descompactei aqui a pasta do Email Service. Vamos abrir essa pasta lá dentro do nosso IntelliJ. Então, eu vou abrir aqui o IntelliJ. Tô abrindo aqui o projeto dentro do IntelliJ. Pronto, já está aberto. E a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar a dependência do AWS SES aqui no nosso PUM.xml. Então, aqui depois do Spring Boot Starter Test, eu vou adicionar a nossa dependência do AWS SES. Então, eu vou colar aqui, eu já tinha copiado a dependência. Para quem estiver acompanhando aí, pausa o vídeo e copia aqui o nome da dependência, o Group ID, o Artifact ID e a versão, para depois conseguir fazer o download aí no projeto de vocês. E aí, para a gente instalar de fato, a gente vai ter que dar o reload aqui com o Maven, então eu vou clicar nesse botãozinho aqui que aparece, mas se a gente clicar aqui na direita, em Maven, clicar em Email Service, Dependencies, e abrir aqui as dependências, a gente já consegue verificar se ele baixou ou não essa nova dependência. Aqui para mim já está aparecendo Amazon AWS SDK SES, né, que é o SDK do Simple Email Service que a gente vai usar no nosso projeto. Beleza? A instalação do pacote já foi concluída e a gente pode partir para criar o nosso código. Então, a primeira camada que a gente vai criar aqui é a camada core da nossa aplicação, é a camada central. Essa camada, ela vai reunir as regras de negócio e os casos de uso
da nossa aplicação. O caso de uso define o que o nosso app faz, mas não como ele faz. Então, isso é agnóstico à implementação de fato. Então, a gente está protegendo os nossos casos de uso, as nossas regras de negócio, de como é implementado por fora, que depois vai ser usando o AWS CES ou SandGrid, etc. Então, primeiro, a gente vai se concentrar no core, no núcleo da nossa aplicação e descrever o que ela faz, descrever as regras de negócio, que é enviar e-mail, recebendo um subject, então um assunto do e-mail, um from, um to e o body. O from vai ser nós, nossa aplicação, então só recebe o to, né, para quem que tem que enviar, e o body, que é a mensagem de fato que vai conter dentro do nosso e-mail. Então, eu vou abrir aqui, dentro da pasta source main Java, e aqui, com.keeper.emailservice, a gente vai criar um novo pacote, então, um new package, que a gente vai chamar de core, onde vai ficar os casos de uso, né, e as regras de negócio da nossa aplicação. Aqui dentro de core, eu vou criar uma new Java class, né, então aqui new Java class, que vai chamar email sender use case. Esse meu email sender use case, na verdade, não vai ser uma classe, sim uma interface que a gente vai implementar depois. E dentro dessa interface, eu vou ter um método que vai ser o sendEmail. Esse meu sendEmail vai receber uma string que é o to, uma string que é o subject e uma string que é o body, né, que é o corpo do e-mail. E aqui vai ser void, não vai retornar nada. Beleza, a gente já definiu aqui o caso de uso principal da nossa aplicação, que é enviar e-mail. Recebe um to, um subject e um body, e tem esse método aqui, sendEmail. Beleza. Então, só para entender o que a gente fez aqui. A gente definiu uma interface que vai ser o contrato que define o comportamento da nossa aplicação. Então, isso aqui a gente está falando do mais alto nível da nossa funcionalidade. A gente só definiu o contrato. E agora a gente vai partir para criar as outras camadas, onde a gente vai fazendo a implementação. Então, a gente vai criar a camada de aplicação, a gente vai criar a camada de adapters, tudo isso aqui seguindo os princípios de Clean Architecture. E agora, ao lado aqui do nosso package core, a gente vai criar outro package, né, que vai representar outra camada da nossa aplicação, que vai ser a camada de application mesmo. Então, aqui eu vou criar application. E essa camada contém a implementação dos nossos casos de uso. Então, no core, na camada core, a gente definiu os casos de uso, a gente mantém as regras de negócio da nossa aplicação. Então, isso é agnóstico à implementação, é só o que a nossa aplicação faz mesmo. E aí, na camada de aplicação, a gente vai implementar esses casos de uso. Então, a gente vai, de fato, ali, pegar aquela interface e implementar ela numa classe. E uma coisa interessante aqui da gente entender é que a camada application só conhece a camada core. E a camada core não conhece ninguém. Então, o core é realmente o núcleo, como se fosse o centro da Terra. Dentro dele não existe ninguém, é só ele. E ele não conhece ninguém que está de fora. A camada de aplicação fica em volta dessa minha camada core. Então, a única coisa que ela vai conhecer é a minha camada core. Ela só vai implementar as interfaces que estão no core da minha aplicação. Só vai implementar meus casos de uso. Mas ela não vai conhecer ninguém de fora também. Então, ela não vai conhecer, por exemplo, o nosso Email Service Provider, que é o CES. Ela só vai conhecer uma interface. Ela só conhece a abstração, né? Que depois, no final, quando a gente criar as próximas camadas, vai ser, no fim, né? Vai ser o AWS CES que a gente vai implementar ali, mas essas camadas aqui não sabem disso de fora, né? Não sabe o que está por fora delas, por volta. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente ia escrever a nossa aplicação dividida em camadas, de forma que se a gente quisesse trocar o nosso Email Service Provider, a gente só ia precisar criar uma classe para esse Email Service Provider e implementar a interface e o resto da nossa aplicação não ia precisar mudar nada? Então, é esse ponto aqui. A gente vai criando as nossas camadas, abstraindo tudo, né? Criando as interfaces e deixando tudo divididinho da forma correta, seguindo os princípios de Clean Architecture, né? Isso aqui eu digo forma correta de acordo com Clean Architecture. Então, aqui, dentro do meu application, eu vou criar uma nova Java Class, que eu vou chamar de meu Email Sender Service. E aqui vai ser uma classe de fato. Então, essa camada aqui de application, ela conecta o core da minha aplicação com o mundo externo. Então, ela serve aí como uma ponte, né? Ela vai implementar de fato ali o core da nossa aplicação. E esse nosso Email Sender Service implementa, então, implements o nosso Email Sender Use Case. E aqui ele está me mostrando um erro porque a gente precisa implementar aquele método sendEmail. Então, eu vou colocar aqui implement methods, sendEmail, e ele já vai implementar aqui para mim. Tá, e agora? O que a gente faz aqui? Eu já chamo o SDK da AWS aqui dentro?
Não é nessa camada ainda. Então, essa camada aqui de aplicação também só vai depender de uma abstração. Então, aqui a gente vai definir que ela vai ter uma dependência que vai se chamar Email Sender Gateway. Gateway é por causa de portão de entrada para o mundo de fora, tá? Eu gosto de chamar dessa forma. Então, Email Sender Gateway. E aqui ela vai receber via construtor, então AutoWired, Public, Email Sender Service, então aqui eu estou definindo o construtor da minha classe, e eu recebo por parâmetro um Email Sender Gateway, esse aqui, Email Gateway, e faço meu this.email Sender Gateway e receber o Email Gateway. E aqui ele está me indicando um erro, porque essa classe aqui, Email Sender Gateway, não existe, né? A gente está usando aqui uma classe que não existe, então a gente vai ter que implementar ela para ele parar de me lançar esse erro. Então aqui a gente vai criar um novo pacote, além do application e além do core, que a gente vai chamar de adapters. Essa camada aqui é a camada de interface adapters. Então, essa camada, né, de adaptadores de interface vai adaptar o mundo de fora para uma interface, e aí a minha aplicação vai depender dessa interface e não do mundo de fora. Como assim? Aqui, para o meu Email Sender Service não depender diretamente do AWS SDK, ou do SendGrid, ou do Mailgun lá, para ele não ter essa dependência direta, aqui ele vai depender de uma interface. Essa interface é uma interface adapter, que eu criei, é um adaptador de interface. Então, eu vou criar essa interface, definir ela, e o meu serviço depende dela. E depois, quando eu for criar a classe do AWS, que vai fazer o envio do e-mail e vai usar o AWS SDK, essa minha classe vai implementar essa interface. Então, eu vou fazer com que eu não dependa diretamente da AWS, e sim a AWS implemente a interface que eu defini e o meu serviço dependa dessa interface que eu defini. E tudo isso a gente chama de um Interface Adapter. Então, é outra camada aqui, que é a camada de adapters. Então, aqui dentro eu vou criar uma nova Java Class, que na verdade vai ser uma interface, e vai se chamar Email Sender Gateway. Então, aqui dentro eu vou criar essa interface. E basicamente, o que vai ter aqui dentro dessa minha interface? Vai ter um método void, que também vai se chamar sendMail, e vai receber uma string to, uma string que é o subject, e uma string que é o body. Agora vocês podem estar se perguntando, tá, Fê, mas isso aqui não é exatamente igual àquela outra interface lá que a gente definiu no nosso use case? Sim, nesse caso é exatamente igual, mas qual é a diferença prática, né? Qual é a diferença desses dois aqui na teoria? O Email Sender Use Case representa a lógica de negócios da nossa aplicação, então aqui é alto nível, tá? Isso aqui é agnóstico à implementação. Agnóstico à implementação e agnóstico à infraestrutura. Já o Email Sender Gateway aqui está representando um contrato para que a nossa aplicação interaja com os serviços de fora, com os Email Services Providers, que no caso vai ser a AWS CES ou o SendGrid, por exemplo. Então aqui eles são iguais, as duas interfaces, mas elas representam coisas diferentes dentro do nosso código. Então aqui, muito bem, elas poderiam ser coisas diferentes também. Essa interface poderia ser diferente dessa, porque elas não representam a mesma coisa. O use case representa o caso de uso da nossa aplicação, é regra de negócio. Já esse Email Sender Gateway representa o contrato da minha aplicação com o serviço, o provedor de serviço ali de e-mails que eu vou usar, entendeu? É diferente. Aqui no caso eu resolvi definir da mesma forma, mas eu poderia aqui definir com outro nome diferente. E aqui dentro do meu Email Sender Service eu vou fazer this.email Sender Gateway.sendEmail, e aqui eu vou passar o to, o subject e o body. E aqui faltou o ponto. Então, this.sendEmail, beleza. Aqui eu tô só chamando a minha implementação desse Email Sender Gateway. E agora a gente vai criar a camada de infraestrutura. Essa camada é responsável por interagir com serviços, né, estruturas externas. E no nosso caso, vai ser onde a gente vai implementar a comunicação com a AWS CES. Então aqui eu vou criar um novo pacote ao lado desses aqui que eu já criei, que vai se chamar infra. Pode ser infra, infrastructure, enfim, como vocês preferirem chamar. Eu vou chamar de infra para não ficar um nome muito grande. E aqui dentro de infra eu vou criar um novo pacote para deixar a minha infra relacionada ao AWS CES. Então aqui eu vou criar um pacote chamado de CES. E aí dentro desse pacote CES eu vou criar uma Java Class que eu vou chamar de CES Email Sender.
Fê, por que tu criou aqui um novo pacote CES? Porque o AWS CES pode não ser o único serviço externo que a minha aplicação está usando. Eu posso estar usando, por exemplo, a API do Google também, a API do Facebook, a API do Instagram, outro serviço dentro da minha própria empresa, então outro microserviço dentro do Uber, enfim, eu posso ter comunicações com vários outros serviços externos. Então aqui é uma boa prática a gente criar um novo pacote para cada um desses serviços externos para fazer ali a camada de infraestrutura que vai se comunicar com esse serviço. Então aqui eu criei o pacote de infra, que vai conter toda essa parte que é responsável por fazer a comunicação com serviços externos, e dentro de infra eu vou criando pacotinhos para cada um dos serviços que eu estou usando dentro da minha aplicação. E essa minha classe aqui, CES Email Sender, vai implementar, então implements, a nossa interface lá de gateway, então o meu Email Sender Gateway, que é a interface que o meu Email Sender Service depende. Então aqui a gente vai implementar os métodos, que ele já está me acusando aqui um erro, porque eu não estou implementando, e aqui dentro a gente vai ter o nosso método sendEmail. E aí, o que a gente vai ter aqui dentro da nossa classe? A primeira coisa vai ser a dependência do SDK da AWS, né, que agora a gente vai usar ele, enfim, de fato. Então aqui eu vou ter private final Amazon Simple Email Service, que vai ser o meu AWS, não, Amazon Simple Email Service. Aí eu vou definir o construtor também da minha classe. Então aqui, public CES Email Sender, vai receber por parâmetro um Amazon Simple Email Service. E aí eu vou fazer this.Amazon Simple Email Service, recebe email service, para eu receber aqui essa minha dependência. E aqui a gente coloca a anotação de auto-wired para indicar que isso aqui vai ser injetado automaticamente pelo Spring, né? Então a gente não vai em nenhum momento criar a instância dessa minha classe, criar uma instância do AWS e fazer injeção nessa classe através do construtor. Quem vai ficar responsável disso vai ser o Spring. E para quem ainda não conhece muito bem o Spring, para quem está aprendendo Spring, já tem vários vídeos de Spring aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui do card de um vídeo onde a gente constrói uma aplicação do zero, uma aplicação full stack, usando o Java Spring e React. Nesse vídeo eu expliquei vários conceitos base do Spring. Então, se você está aprendendo Spring agora, eu recomendo fortemente você assistir esse vídeo. Então, depois que terminar o vídeo aqui do desafio, parte para esse vídeo aqui de Spring que você vai aprender muito. Eu vou deixar o link aqui no card. E agora, vamos implementar esse nosso método aqui, sendEmail, usando finalmente o SDK da AWS, né, para enviar o nosso e-mail. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é montar a nossa request que a gente vai enviar para a AWS. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai definir aqui uma variável que vai ser do tipo sendEmailRequest, que vem de dentro da biblioteca da AWS. E aqui eu vou dar o nome para essa minha variável de request. E aí eu vou fazer um new sendEmailRequest. Esse meu sendEmailRequest, a gente vai ir montando ele. Então aqui, o primeiro parâmetro que eu vou passar para ele é com with source. Então quem está enviando esse e-mail, né? Quem é a origem. E aqui a gente coloca o nosso e-mail, o e-mail que a gente vai cadastrar lá na AWS. Então aqui eu vou colocar livesfernandakipper@gmail.com. Depois a gente tem que passar o with destination. Então quem é que vai receber esse meu e-mail? E aqui dentro eu vou fazer um new destination with to address, passando o meu to, que é o e-mail que eu recebi por parâmetro. E por fim, a gente vai fazer um with message. Então, qual vai ser a mensagem desse meu e-mail? E aqui dentro eu vou fazer um new message. E essa minha mensagem, a gente vai ter que passar para ela o subject, o assunto da mensagem, e o corpo da mensagem. Então, aqui a gente vai fazer um with subject, passando um new content e passando o meu subject, e um with body, passando um new body, with text, e aqui o meu body, que é uma string. Vocês podem ver aqui, ó, que se eu fizesse ponto with HTML, a gente ia conseguir passar um HTML. Então, além de mandar um e-mail de texto, eu poderia mandar um template HTML aqui de e-mail. Mas no nosso caso, a gente vai só passar um texto. E aqui ele tá me dando erro quando eu passei o body, porque eu não posso passar ele diretamente. Aqui eu tenho que fazer um new content também, e aí passar o body para transformar ele num content, que é o tipo que esse with body aqui recebe. E agora que a gente já colocou a mensagem, o destino e a origem, o nosso request está pronto. Então, a gente já pode terminar aqui e fazer o envio do e-mail. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer um try catch aqui. Então, try. Eu vou colocar o catch, caso dê algum erro. E aqui dentro do nosso try, eu vou fazer um this.emailService, Amazon Simple Email Service,
send email, passando o request. Bem fácil. Pronto. E caso dê algum erro, então aqui eu vou colocar um catch, e o erro que pode dar aqui é o Amazon Service Exception, que eu vou chamar de exception. Caso dê esse erro, eu vou pegar o erro e vou lançar uma nova exceção. Throw new email service exception. Essa exceção ainda não existe, mas a gente vai criar ela agora. Então, failure while sending e-mail. Pronto, e agora a gente vai precisar criar essa exceção. Mas para o envio do nosso e-mail era isso. Deixa eu ver se não faltou nada aqui na nossa classe. Aqui a gente tem que decorar essa nossa classe com a anotação de service, para o Spring entender que isso é um service e conseguir fazer as injeções de dependência depois. E lá na nossa aplicação, no nosso application, dentro do nosso e-mail sender service, a gente também tem que colocar a anotação de service, porque isso aqui também é um serviço. Depois o Spring não vai conseguir identificar caso a gente não coloque essa anotação aqui. Beleza, então agora vamos partir para a criação da nossa exceção. Esse email service exception ou qualquer outra exceção personalizada da nossa aplicação fazem parte ao core da nossa aplicação, porque são exceções relacionadas à nossa lógica e à nossa regra de negócios. Então aqui deu um erro no momento de enviar e-mail. Eu tirei essa dependência aqui do AWS, eu peguei a exceção da AWS, mas eu relevei isso. E a maior exceção aqui é que teve uma exceção no momento de enviar o meu e-mail, que faz parte da minha regra, da minha lógica de negócio. Então, essa nossa exceção aqui, Email Service Exception, eu vou colocar lá dentro da nossa camada Core. Então, aqui eu vou criar um novo pacote, New Package, que eu vou chamar de Exceptions. E aqui dentro eu vou criar uma New Java Class, que eu vou chamar de Email Service Exception. Essa minha Email Service Exception vai estender a classe Runtime Exception, que vem do Java. E aqui a gente vai definir basicamente os construtores dessa minha classe. Então aqui, Public Email Service Exception vai receber por parâmetro uma string, que é a mensagem, e aí vai fazer um super passando essa mensagem. E outra forma também aqui que a gente pode fazer para criar essa minha exceção é, da mesma forma, vou definir um outro construtor, Email Service Exception, vou receber uma string message, mas eu também vou receber um throwable, que é a causa dessa minha exceção. E aqui eu vou fazer super, passando a mensagem, passando a causa. Esse super aqui, basicamente, está chamando o construtor da classe que eu estou estendendo. Como eu estou estendendo a classe Runtime Exception, quando eu faço super, eu chamo o construtor dessa classe e passo a mensagem e monto essa exceção. E agora, lá no nosso email sender, a gente vai importar essa exceção. Beleza, e aqui eu posso passar só a mensagem, a gente definiu um construtor que recebe só a mensagem, ou poderia passar aqui a causa da exceção também, passando essa exception. Eu vou passar aqui, porque depois, caso lance essa exceção, fica mais fácil da gente debugar e ver o que aconteceu. Beleza? Para a nossa camada de infraestrutura, era isso, a gente já criou aqui a nossa exceção personalizada também, e agora vamos criar o nosso controller, que vai receber as requisições HTTP e vai fazer a chamada de todos esses carinhas aqui para disparar o e-mail. Então agora eu vou criar um novo pacote que eu vou chamar de controllers, que vai conter os controllers da nossa aplicação. Então aqui, controllers, e aqui dentro eu vou criar uma new Java Class, que eu vou chamar de email Sender Controller. Esse meu Email Sender Controller eu vou ter que decorar com a anotação de REST Controller para indicar para o Spring que é um controller REST, né? E aqui um Request Mapping para indicar qual o endpoint que isso aqui fica escutando. Então aqui fica escutando o endpoint API /email. Beleza. Aqui dentro a gente vai precisar de algumas dependências. Então aqui Private Final Email Sender Service, que eu vou chamar de Email Sender Service. E aqui, eu vou criar o construtor da minha classe, AutoWired, Public Email Sender Controller. E aqui eu vou receber um Email Sender Service, Email Service. E eu vou fazer this.email sender service receber o meu email service. Beleza. Aí dessa forma eu já vou ter o meu email service para fazer o disparos de e-mails. Se vocês perceberem aqui, esse meu controller não está dependendo lá da minha implementação do SES Email Service, que é o da Amazon. Aqui, eu estou dependendo do meu Email Sender Service. Quem é o meu Email Sender Service? É a minha implementação lá do meu use case, que está dentro da minha camada application. Então, aqui,
tá o meu email sender service, que implementa o meu use case. Esse meu email sender service depende de um email sender gateway. E o meu CES email sender, que é aqui o da AWS, ele implementa esse gateway. Então, é aqui que vai entrar a AWS, entendeu? Então, quando o meu controller instanciar o email sender service, no caso, o Spring vai fazer isso e vai injetar no meu controller. Esse meu email sender service tem como dependência um gateway. E aí, o Spring vai vir e vai injetar essa classe aqui, CES email sender, que é o do meu da AWS. Como é que ele vai injetar isso, Fê? Bom, porque eu defini aqui que essa classe implementa a interface email sender gateway. Como o meu email sender service depende de uma classe que depende dessa interface, e aqui eu coloquei como auto-wired, ou seja, o próprio Spring vai fazer essa injeção de dependência, o que o Spring vai fazer? Ele vai procurar alguma classe que implemente essa interface aqui, que essa classe depende. E ele vai encontrar o meu CES email sender, que implementa essa interface, e aí vai conseguir fazer a injeção tudo de forma automática. Então, aqui em nenhum momento a gente vai precisar criar as instâncias e ir passando as instâncias por parâmetro para o construtor, para ir criando as nossas classes, etc. Não, tudo isso a gente está delegando para o Spring, a gente só precisa fazer esse controle, né, através das interfaces e através aqui dos auto-wired para indicar onde o Spring deve injetar, o que ele deve injetar, etc. Então, aqui, o meu ponto de entrada da minha aplicação vai ser o meu controller. O meu controller depende de um email sender service, que é a minha implementação do use case. A minha implementação do use case depende do interface adapter, que é o meu email sender gateway. E aí, a minha classe da AWS implementa essa interface, então ela vai ser injetada aqui no meu email sender service, que vai ser usado pelo meu controller. Pode ter ficado meio confuso, mas eu espero que agora com essa explicação tenha ficado um pouco mais claro como é que vai ser o fluxo aqui da nossa aplicação. Então, agora que a gente já tem aqui o nosso email sender service, a gente vai criar um novo método, que vai ser decorado com um post mapping, que eu vou chamar de sendEmail. Esse meu método, ele vai retornar um response entity do tipo string. E aqui ele vai receber por parâmetro um request body, que vai ser do tipo email request, e eu vou chamar de request. Esse nosso email request a gente vai precisar criar, porque a gente ainda não criou. Mas aqui vamos primeiro fazer a implementação do nosso send email. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um try catch também. Então, try catch email service exception, que eu vou chamar de exception. E aqui eu vou fazer um this.emailsenderService.sendEmail, passando o meu request.to, request.subject e request.body, que é o corpo do meu e-mail. E aí, depois que eu fizer o envio do e-mail, eu vou fazer um return response entity.ok, passando uma string que vai ser email send successfully. Então, e-mail enviado com sucesso. E aqui, caso dê algum erro, eu vou fazer um return response entity.status. Aqui eu vou passar http status.internal server error. E aqui eu vou passar um body com error while sending email. Beleza, então aqui a gente já formatou a nossa resposta de sucesso e a nossa resposta de erro. E agora a gente precisa criar esse nosso email request para, enfim, finalizar aqui o nosso controller. Esse nosso email request também vai ficar dentro do core da nossa aplicação, porque ele está relacionado à nossa regra de negócio. Então, aqui é o que a gente deve receber como informação, né? Lembra que lá na descrição do desafio, ó, se eu abrir aqui de novo o nosso challenge, ele dizia aqui, ó, que o nosso service deve aceitar a informação necessária em enviar e-mails. Isso aqui é a nossa regra de negócio. A informação necessária é esse nosso request aqui, com o to, com o subject, com o body. Então, isso aqui vai fazer parte do core da nossa aplicação. Então, aqui eu vou criar uma new Java class, que vai ser um record, e eu vou chamar de email request. E aqui, basicamente, dentro desse meu record, a gente vai ter uma string que vai ser o to, uma string que é o subject, e uma string que é o body. E aqui a gente vai importar o nosso email request e ele já vai parar de dar erro. Então, agora a gente já tem todas
as camadas da nossa aplicação bem definidas. A gente tem a camada aqui de application, que tem a implementação do nosso use case, a camada de adapters, que faz a adaptação do mundo externo para a nossa aplicação, a camada de infraestrutura, que faz a comunicação de fato com serviços externos, que no caso é com o SDK da AWS, para fazer a comunicação com o Simple Email Service, o core da nossa aplicação, que concentra a parte que diz respeito à nossa regra de negócio e casos de uso na nossa aplicação, e a camada de controllers, né, que é a camada de entrada através da comunicação HTTP ali para a nossa aplicação. E agora a última coisa que a gente vai fazer é a configuração do SDK da AWS aqui dentro da nossa aplicação e depois a configuração lá no console da AWS para que a gente consiga fazer o disparo de e-mails usando o serviço SaaS da AWS. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro da nossa aplicação é colocar as chaves de acesso dentro do nosso application.properties. Então, eu vou colar aqui, eu já tinha copiado o que a gente precisa, mas basicamente o que a gente vai precisar passar aqui é o Access Key, a Secret Key e a Region. A Region é a região onde está rodando o nosso serviço, a Secret Key é a chave secreta de acesso e o Access Key é a chave de acesso. Isso aqui tudo, eu já vou mostrar para vocês como vocês conseguem pegar lá no painel de vocês da AWS. Essas minhas chaves aqui eu vou tirar depois do vídeo, que o vídeo for ao ar, então elas não vão estar mais funcionando, vocês vão precisar criar a própria conta de vocês lá na AWS e fazer a configuração dos serviços, mas eu já vou mostrar como é que vocês conseguem fazer isso. Então, colocando aqui as nossas chaves de acesso, a gente vai precisar fazer outra configuração dentro da nossa aplicação também. Então, aqui dentro da nossa pasta infra.sys, eu vou criar uma nova classe que eu vou chamar de AWS sysconfig. Essa classe basicamente vai ser para que a gente consiga fazer com que o Spring faça a instanciação correta da classe, né, da Amazon. Faça a instanciação correta do nosso cliente AWS Sys. Então, lá na nossa classe email, aqui o Sys Email Sender, a gente depende desse nosso Amazon Simple Email Service que vem de dentro do SDK da AWS. E aqui no Spring a gente vai precisar mostrar para ele como é que ele cria a instância correta desse cara aqui, porque ele não sabe como criar. E a gente vai fazer isso através dessa classe aqui de configuração. Então aqui eu vou anotar essa classe com a anotação configuration para o Spring saber que ele precisa executar essa classe antes de iniciar a aplicação, para ver qual é a configuração aqui que ele precisa fazer. E aqui eu vou criar um método que eu vou anotar com a anotação @bin, né, para indicar que ele precisa fazer essa configuração. Vai ser um método público que vai retornar um Amazon Simple Email Service, e o nome desse método vai ser Amazon Simple Email Service. Basicamente, aqui ele vai fazer um return Amazon Simple Email Service Client Builder, então para montar um cliente. E aqui, .standard.build, então basicamente só criar aqui a instância desse cliente. Então, como esse meu método aqui retorna uma classe do tipo Amazon Simple Email Service, quando o meu Sys Email Sender aqui dizer que ele precisa dessa classe, que é desse tipo, Amazon Simple Email Service, e o Spring tem que fazer a injeção automaticamente, ele já vai procurar, onde é que eu acho aqui uma classe desse tipo? Eu tenho alguma config? Aí ele vai achar aqui, ó, eu tenho uma classe que tem um método que retorna uma classe desse tipo. Então, ele já vai saber que ele vai precisar chamar esse método aqui para criar a instância dessa classe. Então, é basicamente isso que a gente está fazendo aqui. Beleza, dentro da nossa aplicação era isso que a gente precisava fazer. Agora, a gente vai fazer as configurações lá dentro do nosso console da AWS. Então, eu já estou logada aqui dentro do meu painel da AWS e a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar o nosso e-mail dentro do Simple Email Service para que a gente consiga fazer os disparos através do nosso e-mail. Então, eu vou aqui pesquisar na barra de busca por Sys, ele já vai aparecer aqui, ó, Amazon Simple Email Service, a gente vai clicar. Para vocês terem acesso ao painel da AWS, basta vocês criarem uma conta, tá? Para criar conta é totalmente gratuito, eu estou usando aqui só as coisas que são gratuitas dentro da AWS para a gente resolver aqui o nosso teste. E aqui dentro do painel do Sys, a gente vai vir aqui em identidades verificadas. Se vocês verem aqui, eu não tenho nenhuma identidade verificada, então eu vou vir aqui criar identidade. Aqui vai ser um endereço de e-mail, então vai ser o e-mail que eu vou fazer os disparos, e aqui eu vou precisar colocar qual é esse meu e-mail. Meu e-mail é lives@gmail.com. E aqui criar a identidade. O que ele vai fazer? Ele vai disparar um e-mail para o e-mail que eu coloquei aqui. Eu vou ter que verificar esse e-mail lá através do e-mail que eles me enviarem. Se verificar tudo correto, eu já vou conseguir fazer disparos de e-mail através desse e-mail aqui. Então, eu vou entrar aqui no meu inbox. Já recebi um e-mail da AWS. Vou
clicar no link de verificação. Beleza, acho que já verificou, deixa eu ver aqui. Eu acho que já verificou. Vou vir aqui, vou dar um reload. Verificado. Pronto, minha identidade já está verificada, eu já consigo fazer disparos de e-mails através desse e-mail aqui, porque eu já provei que sou eu. Agora, o que a gente vai precisar fazer? Aqui dentro do CES era isso, a gente só precisava verificar a nossa conta. Aqui a minha conta está rodando em formato de testes, então não é um formato de produção. E quando está rodando em formato de testes, ele sempre roda na região da Norte Virgínia dos Estados Unidos, que é aquela região lá que a gente colocou no IntelliJ, que é o meu US West 1. Caso vocês estejam usando já a versão de produção, já tenham pedido acesso à produção e lançado o serviço CES de vocês para produção, vocês conseguem verificar qual é a região que ele está rodando através desse botão aqui, ó. Se vocês verem, ele já mostra para mim que eu estou aqui selecionado a região de US West 1 e é essa região que vocês vão precisar colocar lá no application.properties. Aqui eu vou manter a região de testes, porque quando tu envia para produção, aí o serviço pode acabar se tornando pago, tu vai precisar fazer algumas configurações a mais, e eu acho que não cabe aqui no vídeo para o desafio. Isso aí seria mesmo para mandar a nossa aplicação para a produção, então a gente aqui vai manter no ambiente de testes. Agora a gente vai entrar em outro serviço da AWS, que é o AWS IAM, que é o serviço de gerenciamento de contas, né, de usuários, de autenticação, etc. E aqui dentro a gente vai clicar em usuários e vamos criar um novo usuário que vai representar lá a nossa aplicação. Aqui o meu usuário vai se chamar Test Backend da Uber. Próximo. Adicionar o usuário a um grupo. Não, aqui eu não vou. E eu vou anexar políticas diretamente. A única política que eu quero dar para esse usuário, o único acesso que eu quero dar para ele é o acesso ao CES. De resto, das coisas da AWS, ele não vai poder fazer mais nada, ele só vai conseguir acessar o meu CES, o meu Simple Email Service. Então, eu vou anexar essa política aqui para o meu usuário, beleza? E vou criar esse usuário. Pronto, criei o meu usuário. Agora, eu vou criar uma chave de acesso para esse meu usuário. Então, eu vou vir aqui, clicar em criar chave de acesso, aí ele vai perguntar aqui, né, para qual é o caso de uso desse meu usuário aqui. O caso de uso é para uma aplicação em execução. E aqui no caso eu vou colocar que vai ser uma aplicação que vai estar executando dentro da AWS, mas a gente não vai chegar a fazer o deploy. Quando eu seleciono essa opção, ele me diz assim, ó, a alternativa recomendada é atribuir um role, né? Não criar um novo usuário, porque usuário seria para quem fosse acessar. Mas caso seja um próprio serviço da AWS que for acessar, algo que está rodando dentro de um serviço da AWS, a gente consegue conceder roles, que é outra forma da AWS de conceder acesso. E aí essa é a prática recomendada para esse caso. Mas aqui também, por questão de teste, para ser mais rápido e mais prático, eu vou criar um usuário normal, mas se a gente fosse fazer o deploy mesmo do nosso serviço lá, do nosso e-mail service, dentro de um EC2 da AWS, por exemplo, seria mais fácil eu só dar a role para esse meu EC2, para que o EC2 consiga fazer a comunicação com o CES. Mas isso aí é assunto para outro vídeo também, eu vou seguir aqui com a opção mais prática para o vídeo de hoje. Então, vou criar aqui, tem que clicar no compreendo, beleza? Uma etiqueta de descrição, então, AWS SDK Java, que vai ser para isso que eu vou usar essa chave de acesso, né? Criar chave de acesso. Então, aqui eu vou copiar a minha chave de acesso, vou colar aqui em Access Key, e a nossa Secret Key, vou copiar ela também, e vou colar aqui em Secret Key. Beleza. Vamos concluir. Depois que a gente concluir, a gente não vai conseguir mais acessar essa chave secreta, então é interessante vocês fazerem o download já, ou copiarem em algum lugar seguro, porque depois que a gente colocar aqui em concluído, a gente não vai conseguir mais acessar essa chave secreta. Aí, para ter uma chave secreta, a gente vai precisar criar uma do zero de novo, né? Excluir essa daqui e criar uma do zero, caso vocês tenham perdido essa chave secreta. Então, aqui eu vou clicar em concluído. Beleza. Então, agora vamos fazer o teste da nossa aplicação. Mas eu vou vir aqui no meu IntelliJ e uma coisa que eu percebi, aqui dentro do meu CES, no meu CES Email Sender, é que eu coloquei meu e-mail de forma errada. Então, aqui é lives.keeperdev@gmail.com. Beleza. Agora, a gente já pode iniciar a nossa aplicação. Então, eu vou vir aqui na minha classe de entrada, Email Service Application, e vou iniciar a minha aplicação. Pronto, a minha aplicação já iniciou com sucesso, então eu vou abrir o nosso Insomnia para a gente disparar uma requisição para o endpoint de envio de e-mails e testar se está tudo funcionando. Então, eu vou abrir aqui o meu Insomnia.
Dentro do meu Insomnia, eu já criei uma collection e aqui eu vou criar uma nova HTTP request, que vai ser do tipo post, e eu vou disparar essa requisição para localhost, porta 8080, que é a porta default do Spring, /API, /email, que é o endpoint lá que a gente tinha definido. Aqui eu vou mandar um JSON e vou colar aqui o JSON que eu já tinha deixado copiado para ser mais prático. Aqui a gente tem que se atentar numa coisa. Como a gente está no modo de testes lá dentro da AWS, a gente só consegue disparar e-mails para as identidades verificadas. Como eu só tenho uma identidade verificada lá, que é a minha própria, que é o meu próprio e-mail, eu só vou conseguir enviar e-mails para mim mesma. Mas caso vocês queiram testar, enviar e-mail de um e-mail para o outro, vocês vão ter que verificar esse e-mail lá dentro da AWS. Vão ter que colocar ele lá e aceitar a requisição que eles mandarem lá para o e-mail para ter identidade verificada. Isso porque a gente está no ambiente de testes, tá? Então, no ambiente de testes, só pode fazer envio de e-mail para identidades verificadas. Quando vocês estiverem em produção, levarem a aplicação para produção, que ali tem o Promote to Production, né, para promover para produção, aí sim vocês vão poder enviar e-mail do e-mail de vocês para qualquer e-mail, não só para e-mails verificados, mas quando é ambiente de testes é só e-mail verificado. Então, caso queira enviar para um e-mail sem ser o de vocês, vai ter que verificar ele lá dentro para que funcione no ambiente de testes. Então aqui eu estou passando o to, o subject e o body. É isso, vamos disparar aqui a requisição e vamos ver se vai funcionar. Mandar aqui send. Beleza, e-mail sent successfully. Então vamos entrar lá no nosso Gmail para ver se funcionou, se a gente recebeu o e-mail. E aqui eu vi que eu mandei send successfully, mas na verdade é sent. Então eu vou até trocar aqui no meu controller para sent, para deixar certinho o inglês. É sent, que seria no passado. Beleza, então eu vou abrir aqui o meu navegador lá no meu Gmail para ver se a gente recebeu o e-mail. Se a gente ver aqui, ó, eu recebi um e-mail de mim mesma, né, me, e aqui um hello from test. Vamos disparar um novo e-mail trocando esse corpo aqui. Então, hello from video backend Uber. Então, aqui vou disparar a requisição de novo. Beleza. Aqui vou dar um reload. Me, hello from video backend Uber. Tá funcionando a nossa aplicação e a gente já finalizou o nosso desafio para o Uber. Claro, teriam algumas coisas aqui que a gente precisaria fazer ainda para o desafio tá 100%. A primeira coisa seria adicionar testes unitários, porque eles frisaram bastante lá na descrição do desafio, né, que é interessante ter testes unitários. E outra coisa aqui também que a gente ia precisar fazer é adicionar a documentação, que eles frisaram lá também bastante, que é bem importante, né, ter a documentação, porque esse nosso serviço vai ser usado por outros serviços, né, na teoria, então tem que ter essa documentação bem detalhada para que as outras pessoas consigam entender como o nosso serviço funciona e utilizar ele. Mas aqui, por se tratar de um vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou fazer essas partes, né, da documentação e dos testes, mas a gente pode deixar, por exemplo, a parte dos testes unitários para outro vídeo, que é algo que vocês têm pedido bastante aqui no canal. Vocês querem vídeo de teste unitário em Java, eu já vi vários comentários, então se tu tá aí assistindo e quer ver um vídeo de teste unitário em Java, deixa aqui nos comentários para me motivar ainda mais, para eu criar aí esse vídeo de testes unitários, que eu já tô prometendo há algum tempo para vocês. Mas para esse desafio foi isso, a gente já terminou a nossa aplicação, já fizemos a conexão com a AWS e tá tudo funcionando direitinho. E lembrando, para quem tá aprendendo Java pela primeira vez e se sentir um pouco perdido nesse vídeo, eu vou deixar o link aqui no card pro vídeo onde eu expliquei todos os conceitos base do Java Spring para você que tá aprendendo pela primeira vez. Bom, galera, para esse vídeo foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal, porque o like e a inscrição de vocês são muito importantes para apoiar aqui o canal e permitir que eu continue produzindo cada vez mais conteúdos de programação e tecnologia de forma gratuita. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do repositório contendo a descrição do desafio e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link para o livro Arquitetura Limpa. Então, para quem está vendo aí Arquitetura Limpa pela primeira vez e quer aprender mais sobre esses princípios de arquitetura, eu recomendo fortemente a leitura desse livro, que é um clássico da programação e muito importante para quem for trabalhar com back-end. Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição do vídeo. E eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer
todos os membros aqui do canal. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo suporte e por todo o apoio que vocês dão aqui pro canal. E um agradecimento especial a todos os membros sêniors aqui do canal. Então, muito obrigada, Márcio Filho, Marco Duarte, Daniel Henrique, Guilherme Henrique, Leonardo Machado, Acredite, Damásio Gomes, Maurício Prado, Lucas Martins, Vinícius Canales, Rogério Oliveira, Mr. Byte, Flávio Santos, Frank Santos, André Brito, Luiz Felipe, Cícero e Rafael Kenzo. Vocês são muito especiais aqui pro canal.